Irmãos, nós estamos estudando sobre o tema família para a glória de Deus, né? Estamos aí no nosso tema 4, que trata dos papéis, funções de cada parte na família, né? Nós já trabalhamos sobre a ideia de que Deus planejou a família com ordens específicas, propósitos, e agora estamos falando então dos papéis e funções diferentes, mas complementares, tanto do marido quanto da esposa e dos filhos. Semana passada nós terminamos a respeito dos papéis aí exigidos aos maridos e aos pais, né? Dentre elas, a liderança, o amor sacrificial, o investimento, integridade, retidão, temor, ensino, disciplina, sobriedade, comunhão, a tratar a esposa com dignidade, né? A consideração, respeito, fidelidade, responsabilidade em ser exemplo, né? Ser verdadeiro, que fundamentamos aí nas funções de protetor, provedor e promovedor. Então nós terminamos isso a semana passada e hoje nós vamos iniciar a sequência agora tratando das posturas exigidas às esposas. Mas antes, vamos fazer mais uma oração, iniciando a nossa aula nesta manhã. Oremos. Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome nesta manhã, mais uma vez, te damos graças pela oportunidade de estarmos reunidos como família do Senhor, buscando a Tua presença, o direcionamento da Tua palavra e, ao mesmo tempo, engrandecendo ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus e por isso estamos aqui. Fique conosco, nos abençoe. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dentro ainda dessa transição, né? Lembrando aí que nessas funções, você vai ver que, de certa forma, todas elas acompanham ou apontam para a mesma área, mas a ideia da proteção, da provisão e da promoção do bem-estar, então é responsabilidade do marido a ser esse instrumento de bênção na vida da esposa. Mas vamos lá, nós estudamos isso nas últimas 3 semanas, vamos ver agora as posturas exigidas às esposas e às mães. Então vamos ler aí alguns textos. Primeiramente, Efésios, vamos relembrar lá de Efésios capítulo 5, como nós já lemos recentemente por conta do estudo dos maridos, nós vamos simplesmente relembrar aqui alguns preceitos. Efésios capítulo 2, ou melhor, capítulo 5, verso 22. Acompanhe a leitura que farei dos versos iniciais, aí, 22, 23, até o 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E depois lá no verso de número 33. Vou ler a partir do 31. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa, está escrito aí? Respeite o marido. Dentro dessas 2 posturas aí, nós vemos já pelo menos alguns papéis aqui da esposa, que também é reforçado pelo texto de Pedro. Eu convido você a abrir lá Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, os primeiros 6 versos tratam da esposa, o 7º que nós já estudamos, trata do marido. Diz assim, pois: mulheres,
Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ótimo. Vamos agora para Timóteo. Volte aí um pouquinho as páginas aí. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2. Ele traz aqui um procedimento relacionado ao momento do culto público, né? Mas que acaba trazendo alguns direcionamentos para nós. O verso 8 trata da postura dos homens, a partir do verso 9, das mulheres. Da mesma sorte, então vou ler o 8 aqui para você saber o que é essa mesma sorte, né? Então vamos lá. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte, ou seja, de um modo santo, sem ira, sem animosidade, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário despendicioso ou dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Ótimo. Ainda no capítulo, ou em 1 Timóteo, agora o capítulo 3, verso 11, vai estar falando das esposas dos oficiais, né, dos diáconos, de um modo especial. E ele vai dizer assim, 1 Timóteo 3,11, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Vamos lá ainda para Tito. Tito capítulo 2, versos 3 e 4. Tito capítulo 2, verso 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, primeiro, a amarem ao marido, a amarem os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ok?
depois Provérbios, e aí num outro momento nós vamos trabalhar aí com as perspectivas lá de Provérbios, que são várias. Quando nós olhamos, portanto, irmãos, para a palavra do Senhor, dando direcionamento para o procedimento das esposas, né, não se esqueçam dos procedimentos ou dos papéis e funções dados aos homens, né? Porque a gente tem a tendência de sempre achar que o nosso lado é mais pesado que o outro, né? Então, há uma tendência natural. E ainda mais com a influência contemporânea, né, do empoderamento feminino, ao ponto de desprezar as bases fundamentais de uma sociedade saudável, porque uma sociedade que não tem essas bases fundamentais é uma sociedade doente, e nós temos visto o adoecimento da nossa sociedade, que despreza, obviamente, a família como a base, e não a família do jeito que muita gente está querendo entender família hoje, mas família dentro de um padrão que as Escrituras apresentam, onde você tem apenas 2 gêneros, um macho, fêmea, e que a união de um homem e de uma mulher forma, portanto, uma família dentro do padrão que vai sustentar a sociedade, mesmo porque dentro desse contexto familiar tradicional, vamos colocar assim, é que a procriação, a manutenção dos bons costumes e da piedade e até mesmo da responsabilidade são mantidos, né? Então, desde a nossa primeira aula, nós temos pontuado isso. Nós estamos tratando aqui da família dentro do padrão que as Sagradas Escrituras apontam para a família. Ah, pastor, mas é a família moderna. Isso não é família. Isso é um ajuntamento, né, de pessoas. Perde a definição básica e fundamental de família, né? Então, cuidado com essas influências dos nossos tempos, porque elas acabam quebrando a base, o fundamento, o alicerce dentro do padrão bíblico de uma formação de uma verdadeira família, e acaba colocando autoridades, responsabilidades e funções onde não deveria ser colocado, e isso tem destruído não só a própria família, mas a nossa sociedade, irmãos. E a igreja é, de certa forma, chamada para ser aí a guardiã, né, desses preceitos, desses princípios, não só para o nosso próprio bem, mas para que, enquanto estamos aqui, nesse mundo caído, possamos, no mínimo, né, viver aí dias tranquilos, ou mais perto possível da tranquilidade que todos nós desejamos. Então, quando nós olhamos para os papéis exigidos à mulher, não sei se você observou na leitura, tanto no texto de Efésios, de Pedro, mesmo em Timóteo, né, e Tito, essa ideia de ser sujeita ou da submissão, estar debaixo da missão, é um dos papéis fundamentais exigidos aí a postura da esposa. Irmãos, muita coisa tem se dito a respeito dessa ideia de submissão. É incrível que em dias, quando você tem muito acesso à informação, como são os nossos dias, hoje na internet você encontra de tudo quanto é jeito, tem muita gente falando sobre submissão. Se você pesquisar isso na internet, você vai ficar até meio, puxa vida, tanta gente falando sobre esse tema. E gente que, sinceridade, se fosse mudo, ia ser uma bênção para todo mundo, né? Mas, fazer o quê? Faz parte da vida em sociedade, né? E é bom às vezes ouvir algumas besteiras do que ser surdo também, né? Então é melhor ser ouvido do que ser surdo. Então, vida que segue. Mas, inclusive muitas mulheres, né? Umas defendendo a bandeirinha da submissão bíblica, né? Como se a igreja realmente precisasse que as mulheres chegassem e falassem, não, nós queremos ser submissas no padrão bíblico, e piriri, pororó, e o povo aplaude porque alguma mulher falou e ensinou sobre a submissão. Isso não deveria nem ter acontecido, né? As próprias mulheres têm que se levantar para vir a público e internet defendendo o padrão bíblico como se fosse, né, uma situação terrível. E aí elas levam lá um monte de burdoada, né,
das feministas, e é incrível que você conhece uma série de grupos, né? Cristãos ou cristãs feministas. Existe uns negócios que não bate, né? É a mesma coisa falar um ovo sem gema. Né? Vai contra a própria natureza da existência do negócio. Mas tudo bem. Nós vivemos num mundo da liberdade, e como eu disse, é melhor ouvir do que ser surdo, né? Então, vamos permitir esse sentido aí. Mas, o que eu quero chamar a sua atenção é que o que referenda o padrão bíblico não é a autoridade de nenhuma mulher crente que tem lá 390 milhões de seguidores. Ela fala, é verdade. Não é ela que vai determinar isso. Ou qualquer outra pessoa, ou mesmo um pastor que tenha lá não sei quantos mil seguidores nas suas contas, fala, não, mas é o padrão bíblico. Não é isso que vai referendar a autoridade da postura da submissão ou não. A submissão, dentro das características da Bíblia, é referendada pela autoridade da própria Bíblia. Tem gente que fica assim, vou ver o que o fulano, eu sigo fulano, o influenciador tal vai falar sobre isso. Não importa o que ele vai te falar. Se ele te falar que o sol brilha, ou se ele te falar que o sol não brilha, não vai mudar a realidade do sol. O problema é que a gente sempre aprendeu de pequenininho não ser Maria vai com as outras, mas nós vivemos uma geração de Maria vai com as outras. A sua fundamentação nas autoridades, ou nos papéis, nas funções, não tem que estar dentro daquilo que o A falou, o B falou, o C falou, o D falou. A autoridade daquilo que a Bíblia diz é dela mesma. A Bíblia não precisa de referendo de ninguém, irmãos. Seja de quem quer que seja lá quem quer que seja. A autoridade das Escrituras não depende do referendo de ninguém. Então, o grande questionamento que você vai viver dentro das exigências bíblicas é se você considera a Bíblia como fonte de autoridade ou não. O seguir o padrão que a Bíblia revela para nós não vai depender de quem é o seu pastor, de que igreja você frequenta, ou de que tipo de influenciador falou para você que aquilo estava certo ou estava errado. É a sua resposta pessoal se a Bíblia de fato é autoridade na sua vida. Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então tá bom. Então o que ela fala é verdade? É. Dependendo desse você já demonstra muita coisa a respeito da sua fé. Ou é, ou não é. E dentro desse padrão de autoridade bíblica, tanto as posturas exigidas aos homens têm a mesma autoridade bíblica que as posturas ou papéis, funções exigidas às mulheres. Então, não adianta a gente trabalhar com o termo submissão, etimologia, ou a filologia da palavra que veio, no caso do Novo Testamento, qual que é a postura dela no grego, não sei o quê. Irmãos, nós não somos imbecis. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos capacitou com inteligência. É lógico que a nossa inteligência está manchada pelo pecado, mas nós conseguimos entender que submissão nada mais é do que se colocar abaixo da missão. O cabeça do lar tem que ser o seu marido. E você, como esposa, submissa, em vários textos que foi citado aqui, vai se colocar debaixo dessa missão. Quando você vai casar, por exemplo, com, vamos imaginar aqui, um sargento do exército. Eu amo homem de farda. Tá bom, bem, você quer casar com homem de farda? Então tá. Vai casar lá com o sargento, tá. O sargento, por ele ser sargento do exército brasileiro, ele pode trabalhar onde?
qualquer lugar do território nacional ou aonde o país exerça qualquer tipo de missão, seja de paz ou seja de guerra. Ah, é? É. Todo sargento está sujeito a esse negócio. Tudo bem? Mas aí você casa com o sargento. Aí vem lá, casou com o sargento, fez aquela cerimônia bonita, o cara chamou os amigos dele, vieram tudo bonitinho, de terno, de fardamento de gala, levantaram o espadinho para você passar debaixo do espadinho, fizeram aquela anarquia, né, de quadrilha militar. Porque o casamento nosso nada mais é do que uma quadrilha, né? Só em vez de você vir de xadrez, você vem mais bonitinho, mas não mudou nada. E aí fizeram a quadrilha militar, casou com o sargento, maravilha, parará, beleza. Passou a primeira semana de lua de mel, vem lá a notificação. Meu amigo, você foi transferido para o ponto mais extremo lá no Amazonas, lá no cabeça do cachorro. Tem que se apresentar em 72 horas. Tudo bem? Aí a mulher fala, eu não vou. Ô, cabrita. Você casou com um cara que é sargento do exército. A missão que o cara com quem você casou, você já sabe qual que é. Se o cara foi transferido lá para a cabeça do cachorro, ou para a orelha do cachorro, ou seja lá para onde do cachorro, a sua postura como submissa é estar debaixo da missão. Não, você vai para lá e eu fico aqui. Ele vai arranjar umas 3 índias lá. Você pode ter certeza disso. E você vai correr risco aqui também desnecessário. É uma só carne. Se você se coloca em submissão, se o cara for transferido para Marte, você vai. Se não, casasse com o sapateiro da esquina, porque ele vai ficar 50 anos com a sapataria ali, não vai mudar dali. Na hora de você escolher com quem você vai, a quem você vai seguir a missão, você tem que olhar as possibilidades. Não, se eu casar com o sargento, eu posso ir para a cabeça do cachorro, lá no Amazonas. Se eu casar com o sapateiro, nós vamos viver aqui numa sola difícil, mas eu vou sei que eu nunca vou sair daqui. Porque quem que vai transferir um sapateiro lá para a cabeça do cachorro? Nem sapato tem lá. Agora, se você é submissa, olha, você está debaixo dessa missão. Aí num dia, mas eu sou concursada da prefeitura, mas eu vou abrir mão dos meus direitos, não sei o quê. Meu amigo, minha amiga, quando você casou, sua primeira missão é ser esposa. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios que aquelas que são casadas, cuidem das coisas do casamento, das coisas dos casados. Quem é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Mas quando você casa, a sua função primordial é glorificar a Deus na função de esposa. Se for mãe, o segundo papel é glorificar a Deus na função de mãe. Essa é a sua missão. Quando que nós começamos a ter problema? Quando que deu o boom do divórcio? Quando a mulher começou a resolver a querer ter a sua própria missão. Missões paralelas e não submissão. Quando eu não quero me submeter à missão do cabeça, eu crio a minha própria missão. E como são missões distintas, em algum momento essas missões vão o quê? Me conduzir para caminhos diferentes. Se a missão do seu marido te permite exercer qualquer outra atividade, louvado seja Deus. Ufa! Siga a sua vida. Mas se não te permite, o seu papel é se colocar sob a missão. Mas e o meu concurso? Você foi chamada para ser concursada, minha filha?
Você foi chamado para ser esposa. Você pega as instruções de Tito e fala assim, as mulheres mais velhas ensinam mais novas a serem concurseiras para passar no concurso e não precisar de homem nenhum na vida. É isso que está escrito lá? Não, não é. A ganhar o seu próprio dinheiro para nunca precisar de homem nenhum. É isso que está lá? Não, não é. Mesmo porque a função primordial de provisão é do marido. Por isso você tem que escolher direito esse miserável com quem você vai casar. Porque se o cara não for provedor, se ele for um vagabundo, meu amigo, você está lascado. Como eu brinquei esse dia, você está no deserto sem camelo. Por isso a escolha de formar uma família é um negócio tão sério, irmãos. Pastor, mãe, agora? Já escolhi. Já escolhi. E agora? Aham. Agora, com o camelo ou sem o camelo. Siga firme, fiel. E o Saara é grande. Ó, o deserto é complicado. Você vai desejar ter tido um camelo. Escolhas. Às vezes, as mulheres de hoje, influenciadas pelo contexto, não querem estar sob a missão de ninguém. Querem ter aí uma carreira solo, né? Não precisa de homem nenhum. Tudo bem, se esse é o seu desejo. Mas mesmo assim, se você escolher não se casar, é um direito que você tem. Mas o princípio bíblico, se você não se casar, você vai se colocar sob a missão de quem? De Deus, cara. Você vai viver para servir a causa de Deus. Aí você fala, não, pastor, não quero isso daí não. Então, aí você não entendeu absolutamente nada. Porque ou você vai servir ao Senhor com evangelismo, cuidar dos pobres, auxiliar o desamparado, servir ao Senhor nas atividades do reino, da própria igreja, porque se eu não estou casado, o meu objetivo é servir ao Senhor. Ou você casa. Não existe uma terceira via de você não viva a sua vida do jeito que você quer, porque eu quero viajar. Jesus, meu amigo, não morreu na cruz do Calvário para você ser mochileira, viajante. Jesus não pagou um alto preço na cruz para você ser sócia da CVC. Ai, porque eu quero conhecer o mundo, eu vou viajar no mundo. Ainda bem que eu não sou casada, porque agora eu posso curtir a minha vida. Jesus não te salvou para isso. Então, se você não casa, o seu objetivo é servir e fazer as coisas do Senhor. E se você casa, é servir, glorificar a Deus, fazendo as coisas de uma mulher casada. Dentro do primeiro papel, estar debaixo da missão. E não importa se o cara é sargento, quem mais que viaja muito aí? Gerente de supermercado, gerente de banco. Aí você chega, vai mudar de novo? Eu não aguento mudar de novo. Minha filha, minha missão é essa, e agora? Ainda bem que é gerente de banco ainda fica aí uns 2, 3 anos. E o palhaço que muda toda semana? Se você tivesse casado com um. Hã? Sua vida podia ser pior, gente. Presta atenção. Se você casou com o palhaço de circo, você está sem parada. E aí? Mas é a submissão. Ah, ele me faz rir. É ótimo, ótimo. Foi por isso que você casou com ele? Porque ele te faz rir? É, então ótimo, sem problema. Só que a missão dele é o seguinte, cada semana esse cara está num lugar. Você está disposto a assumir essa submissão? Não, não estou. Então não casa, pronto, acabou. Mulher de pastor, você acha que é fácil?
Aí ela casa quer meter o bedelho no conselho, quer meter o bedelho no presbitério. Minha filha, não é seu papel fazer isso aí, né? Tem umas que fazem, sabe o que acaba acontecendo? Destrói o ministério do marido. Quantos e quantos colegas aí não deixaram abandonar o ministério por conta das esposas? Que ao invés de serem submissas, quiseram ter uma missão paralela. E às vezes por conta da mulher. Aí o marido que se torna submisso. Ele não pode mais responder ao chamado de Deus porque, puxa vida, a mulher está com um trabalho tão bom agora. Ou, ai, os filhos, meu amigo. Você é o cabeça. E ela tem, como a igreja está sujeita e submissa a Cristo, o padrão bíblico é que a esposa esteja submissa, sob a missão do marido. Por mais difícil que seja. Agora, pastor, mas ele não é provedor, ele não é promovedor, ele não é o protetor. Então você escolheu errado. Nós vivemos numa cultura que é permitido você escolher o miserável com quem você vai casar. Em outras culturas é a família que vai definir isso. E o pai vai definir isso e vai olhar justamente o quê? Que ele parece um galã de novela? Não, vai ver se o cara é protetor, é provedor, é promovedor. Aí a família decidia com quem você ia casar. Mas isso é uma escravizando o coração das crianças, uma escravidão, piriri, pororó. Tá, então vai. Então escolha. Aí você vai e escolhe o camelo. Você escolhe o galã, bonitão, que acorda 10 horas da noite, quer os ovos com bacon. Boêmio. Imagina. Igual os filminhos brasileiros lá, como que é? Passa o terno branco dele que ele vai para dar uma voltinha hoje à noite. Quem que escolheu? Mas era o mais bonito da época. Vai firme. O sofrimento. É isso que vai ser. Irmãs, a palavra do Senhor, quando ela traz posturas, preceitos, indicativos de papéis para a esposa, não é porque Deus é malvado. Muito pelo contrário. Porque Deus é bom. E Ele quer justamente te preservar. Te colocar debaixo de um lugar de cuidado, de proteção, de provisão, de promoção do seu bem-estar. Se você não estiver atento a isso, você que vai se colocar numa situação de risco. Porque não é fácil ser submissa? Não é. Mas se entrar numa missão furada, pior ainda. Se você se juntar com alguém que tem uma missão, que você sabe que é uma missão complicada, furada, vai ser muito mais difícil. Não. Sim, inclusive um dos textos que nós lemos, se não me engano, o texto de Timóteo, vai jogar isso, né? Quando ele está falando do contexto de culto, por que nós não temos pastora? A base está nas cartas pastorais, lá em Timóteo, que Paulo falou, não é permitida a mulher ensinar. E o argumento é justamente esse. A primeira que deveria ser submissa não foi. Em vez dela entrar debaixo da submissão de respeitar o marido, não, ela foi e tomou as decisões por si. E veja só, a decisão errada da mulher comprometeu a missão do marido. A missão do marido era obedecer ao Senhor.
ela vai tomar uma decisão iludida, é verdade, mas ela toma uma decisão que compromete não só o bem-estar dela, como a própria missão que Deus havia concedido ao marido. Irmãs, você pode alavancar a missão do seu esposo, fazer com que o cara seja bem-sucedido, você pode destruir a missão dele. E tem mulher que parece que tem um negócio, rapaz. Ela quer acabar com a vida do marido, tem raiva do cara e ela quer acabar com a missão do cara. Vamos pegar uma situação melhorzinha aqui para você, né? Falei lá do sargento, falei do sapateiro, do palhaço, falei do pastor, né? Pensa bem. Falei do pastor, vamos falar do médico. Ai, casei com o médico. Ai, obstetra. Ai, que coisa linda. Maravilha. Tudo bem, olha que coisa maravilhosa. Casou com o médico, tá? Sonho de consumo aí, maravilha. Tudo bem. Só que o que acontece? O cara é obstetra. Tem como agendar direito. Hoje tem a cesárea, né? Mas com essa volta ao padrão humano, que é nascer de parto normal, né? Porque até isso nós deixamos de ser humano. Mas tudo bem, hoje com o retorno do padrão humano de ser, que hora que você sabe que vai nascer? Quanto tempo que vai demorar? Depende. Tem mulher que é rapidinho. Tem outras que vão demorar horas. Aí o obstetra fica lá. Agora vai ou não vai? Agora vai. Agora vai. Agora não vai. Agora não vai. Aí você, a esposa, liga lá. Alô? Do hospital, cadê meu marido? Ó, ele está aguardando aqui para fazer aqui o procedimento aqui, tá para nascer. Põe essa grávida no telefone agora. Eu vou falar com ela agora. Ou você dá a cria agora, ou meu marido vai vir embora. É assim que você vai fazer? Tem como você fazer um negócio desse? Se você fizer um negócio desse, como que vai ser o sucesso do seu marido como obstetra? Você casou com um médico, minha amiga. Em nosso aniversário de casamento, toca o celular. Doutor, estourou a bolsa, a mulher está com pressão alta, preciso do senhor já que agora. Aí o que você vai fazer? Mas é o nosso aniversário. Casa com o sapateiro. O sapateiro fecha a sapataria 6 horas da tarde, vai embora para casa, toma a sopa de pé de galinha que você fez para ele, dorme, ronca, acorda às 7 horas da manhã, limpa o cocô dos cachorros, né? Ainda dá tempo de jogar água na samambaia, e aí 9 horas ele vai lá e ó, abre a sapataria, meio-dia você leva a marmitinha para ele lá, né? Ele dorme até as 2 horas da tarde, aí nisso deu tempo de você lavar a louça, tudo direitinho, pronto. É esse tipo de vida que você quer? É. Tudo bem. Olha eu fazendo um merchandising para os sapateiros aqui. Olha que vidão. Feriado ele não trabalha. O sapato que as madame levou lá e esqueceu vai ficar tudo para você. Não importa o tamanho. Porque cavalo dado não se olha os dentes. Pronto. É isso a vida que você quer? Ótimo. Vou seguir essa missão tranquilamente. Só que você acha que a mulher do sapateiro está feliz? Não tá, cara. Sabe por quê? Porque não é o fato dela ser mulher de sapateiro, ou mulher do médico, ou mulher do sargento, ou a mulher do pastor, ou a mulher de qualquer coisa que seja. Enquanto ela não entender o que significa submissão, pode casar com quem quer que seja, ela nunca vai estar feliz. Porque ela não entendeu o que é ser submissa. Se ela é casada
o juiz de direito tem um recesso do dia... Desculpa, né? Mas vamos lá. O recesso do dia 10 de dezembro, depois do carnaval. Aí que maravilha. Só que ela fala, não, eu gosto de viajar em julho. Maldito meu marido é juiz, só tem férias em dezembro, janeiro e fevereiro. Mas eu gosto de viajar em julho. Ou em agosto. Ela sempre vai reclamar. Se ela não entender qual é a missão. Então, quem ainda não casou, escolha bem. Saiba qual é a missão. Hoje vocês têm a realidade do como chama lá? O trabalho em casa lá, dona? Home office. Tá lá, tal. Aí eu vou casar com um cara home office. Não aguento. Pastor, esse homem o dia inteiro dentro de casa, não aguento. Esse homem precisa arranjar outro serviço. Pastor, pelo amor de Deus. Liga para ele fazer visita com o senhor. Liga, arranja um mutirão para esse homem, pastor. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Minha amiga, então veja, nunca vai estar feliz se você não entender qual é a missão e qual é a sua submissão. Você nunca vai ser feliz. Porque você não vai cumprir o propósito para qual Deus te chamou. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, acho que esse negócio de submissão... Agora, isso não significa que você é escrava. Tá? Você é inteligente, você sabe que submissão bíblica não é isso. Abra lá, volta lá para Efésios. Efésios 5, o último verso que nós lemos aí, a última parte, 33b. Se você entender essa última frase aqui, você vai tirar de letra esse negócio de submissão. Efésios 5:33, a última frase do verso 33. E a esposa faça o quê? Respeite ao marido. A síntese de Paulo aqui em Efésios é: marido, ame. Esposa, respeite. Aqui em Efésios você não tem um indicativo da mulher amar o marido. O indicativo é respeitar. E posso ser sincero, o homem não está esperando ser amado. O jeitão que Deus nos fez. O homem, ele não está preocupado em ser amado, ele está preocupado em ser respeitado. O problema começa quando ele se sente desrespeitado. Ela fez sem falar para mim que ia fazer, ela comprou sem perguntar. Ela mudou sem ouvir o meu parecer, ou eu disse o parecer e ela fez justamente o contrário. Depois não adianta à noite você fazer um striptease para ele. Não adianta, ele não quer ser amado, ele quer ser respeitado. Sabe aquela situação que você chega em casa e de repente está uma situação que você não está esperando em casa? Aí você fala, homem, o que é esse móvel novo aqui? Por que seus primos e seus irmãos estão aqui em casa hoje? Aí a mulher, mas eu não tenho direito? Eu tenho direitos. Meu amigo, você não tem. A missão não é sua. Ele, como provedor, como protetor, o promovedor do bem-estar,
vai chegar lá, você fala assim, olha, vai ser meu aniversário, eu quero convidar. Eu sei que você sabe que o meu irmão é um mala, mas é meu irmão. E é meu aniversário, eu gostaria de convidar o meu irmão para vir almoçar aqui em casa. O cara, como promovedor, fala, tá bom, meu amigo, 365 dias, um dia, é o aniversário, ainda bem que ela faz aniversário só no único dia, que bom, tá bom. Traz o mala lá. O que é que você quer fazer pro mala? Ah, vamos fazer um bobó, não sei dos que lá. Tá bom, tá bom. Ô, meu amigo, você como aquele que vai amar a sua esposa, você vai aguentar o mala do seu cunhado no dia do aniversário dela para comer o bobó do camarão que você fez. E ele vai reclamar do bobó, não tem problema. Mas se você, por amor a ela, você vai suportar a reclamação do mala lá, né? E tudo bem, é um dia, 24 horas, em 365 dias do ano, você suporta por amor a sua esposa, para vê-la feliz. Agora, se a mulher faz o trem tudo escondido, você chega, depois do turno de trabalho, chega lá e encontra a galera reunida com o bobó de camarão, o que você se sente? Não importa, ela fala assim, eu fiz para você. Então joga fora. É meu, para mim? É, então joga fora. Porque eu me senti desrespeitado. O dia que você entender que submissão está ligado a respeito, você mata o jogo. Game over para ele. O bicho vai ficar de quatro babando você. Agora, se ele se sentir desrespeitado, talvez você não fez nem por mal, mas se o desrespeitá-lo, sabe aquele negócio assim? Ah, vai ter dia dos pais na escola. E aí vai ter lá uma atividade, uma gincana com os pais. E aí os pais vão ter lá uma atividade lá, vão ligar um circuito elétrico. Aí você vai dizer, tá bom. O fulano, pronto, você já acabou com o cara. Você não precisa chegar nele e falar, você é um burro, você não sabe fazer nada. Você não precisa desrespeitar desse jeito. É só você menosprezar o cara, você já está desrespeitando ele. É só você comparar ele com o vizinho, você já está desrespeitando ele. Agora, o pior que você comparar ele com o vizinho é comparar ele com o seu pai. É, meu pai, se fosse o meu pai, isso não aconteceria. Porque no Natal, o meu pai sempre fazia isso aqui. Porque o meu pai nunca esqueceu, não sei das quantas. Se você faz isso com seu marido, o cara é um campeão de estar com você ainda, viu? Porque isso é um desrespeito. E para o homem não tem nada pior que ser desrespeitado. Está em família, alguém fala assim, quem? O fulano? Ih, isso aí não faz nada, isso aí não serve de nada. Ih, não sabe fazer nada. Ih, fulano não sei das coisas. O que é isso? Pode estar todo mundo rindo, um ambiente agradável, fraternal, para lá. Mas é desrespeito. E a única coisa que Paulo sintetiza para você em Efésios 5 é: respeite o seu marido. É exigência. Isso está atrelado à submissão. Tudo bem? Olhando lá para a 1 de Pedro, irmãs, seu marido pode ser um quarta-feira. Sabe o que é quarta-feira, né? Eu não sei quem que inventou essa expressão, mas você sabe o que é quarta-feira? Quarta-feira é aquele meio toioba. Bicho meio devagar. Não sei. Vou até pesquisar depois de onde que surgiu essa expressão. Fulano é quarta-feira. É o meio da semana. O cara nem
Não é nem aquele ânimo e não é nem aquela euforia. É o quarta-feira. Tudo bem? Mas é o seu marido. Para os seus filhos, ele precisa ser o melhor homem do mundo. Mesmo que ele tenha algumas dificuldades em uma área A, B, C ou D, ele tem alguma coisa que ele é bom. Aí você fala, pastor, difícil. Mas vai, procura com um jeitinho que vai achar. E é essa área que você tem que exaltar. É aqui que você tem que jogar os holofotes para que seus filhos vejam. Para que ele se sinta respeitado. Porque ele é o seu marido. E o que Deus exige de você é que você o respeite. Vai fazer alguma coisa? Liga. Ô bem, sabia que eu ia lá fazer tal determinada coisa, mas chegou aqui, estou com a fulana, encontrei a fulana. Posso ir em tal lugar? Ah, mas eu tenho que pedir permissão agora? Tem. É respeito. É diferente você chegar e comunicar. Estou indo. Isso é desrespeito. Ô bem, nós estou com muita vontade de hoje sair lá com a fulana, que é minha amiga. Hoje ela está de folga. A gente queria tomar um café. É coisa rápida. Eu poderia ir lá. Ele vai argumentar. Não, mas hoje tem isso, tem aquilo. Não, mas é meia horinha. É que hoje ela está de folga. Você argumenta, mas de uma maneira de solicitar. Se você chegar batendo de frente, vai dar ruim. Porque a questão é do respeito. É isso que é o crivo maior da balança aqui. Se ele se sentir desrespeitado, o negócio vai zicar. Use de sabedoria e mantenha o respeito. Que aí ele vai levar em consideração uma série de fatores. E outra, se tiver argumentação clara, lógica, objetiva, que não dê realmente, ó, não dá bem, ó, é isso, não tem como. Tudo bem. Mas se for, fizer, ou só determina, estou indo, querendo você ou não. Queridona, vai dar problema. E não pense você que, se der, deu. Não quero nem saber. Eu vou dar castigo para ele, inclusive. Deixar ele dormindo 15 dias no sofá. Para ele aprender. Se você faz isso, você não entendeu nada. Deixa eu já aproveitar e falar um negócio, já que eu estou mencionando isso aqui. Se você usa a intimidade sexual com seu marido como meio de troca, existe um nome milenar para isso. Quem usa o sexo como um meio de troca. Eu não preciso dizer o nome aqui para você. Mas é a mesma coisa. Não importa se é para ganhar R$10, 100, ou para ele deixar você comprar um sapato novo. A prática é a mesma. E o nome também. Não é porque você tem uma aliança no dedo que muda. E isso é desrespeito. Cuidado. 1 de Pedro 3,
Pedro já vai, além da submissão, ele vai dizer assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, aqui um contexto até se ele não é crente, né? Seja ganho sem palavra alguma por meio do quê? Procedimento da esposa. Irmãos, aqui que eu chamo de prudência. Veja que o texto diz que o marido vai ser ganho o quê? Pelo seu muito falar? Sem palavra alguma. Você não vai ganhar o seu marido pelo muito falar. Mesmo porque, dependendo da situação, ele vai entender como desrespeito. Você não é a mãe dele. Ele já deixou pai e mãe para se unir a você. Não é para bancar a mãezona. Eu já te falei, bem. Eu falei para você. Você não me ouviu. Eu não falei para você. Da próxima vez que você me ouvir, as coisas vão acontecer melhor. Porque se você não fala, você não me ouve. Porque se você não ouvir, você tinha feito diferente. Se você tivesse feito diferente, porque você me ouviu, aí você estaria dando mais ouvidos ao que eu falo. Aí o cara olha assim e fala, meu Deus. E na cabeça dele, ele já está derrotado. Falou, pô, cara, eu sou o chefe da missão e falhei, cara. Vou precisar mudar essa minha estratégia. Aí não precisa do tatu. Lembra do tatu? A Ilha da Fantasia? Os mais velhos. Não precisa de um tatu ficando na orelha dele. Do anfitrião da ilha lá. Você vai ganhar sem palavra alguma por meio do seu procedimento. Por meio do procedimento da esposa. O verso 2 ainda fala, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O seu modo de agir com prudência, irmãs, vai falar muito mais do que você despejar todas as 5.000 palavras que você não falou durante o dia em meia hora. Ele não é a criança sua. Às vezes até o filho, né? Mãe, a senhora já falou, pelo amor de Deus, mãe. Faz 40 minutos que a senhora está falando a mesma coisa. Às vezes os filhos, que quando chegam a certa idade, já falam, mãe, pelo amor de Deus. Não, eu vou falar e vou continuar falando, porque se eu não falar, você não vai ouvir. Já travou, já não, ninguém está ouvindo mais nada, já fechou o cérebro. Um papagaio e o ser é a mesma coisa. O gralhar da maritaca e você falando vai ter o mesmo efeito. Não é pelo muito falar, meu Deus do céu. Aprenda isso, você já é grandinha. Não adianta. Nós fizemos uma atividade recentemente, né? Nos estudos de quarta-feira, estudando provérbios, sobre vários provérbios que falam que é melhor você morar no deserto, no erado, é melhor não sei o quê, do que com a mulher rixosa, que só fica brigando, só quer falar, só quer reclamar. É pior que goteira. Lembra lá qualquer analogia? É pior que goteira. Você quer dormir, que ele tem igual no condutor da calha, quando a chuva é pouca e fica pingando. É pior que aquilo. Irmãs, não é pelo falar que você vai ganhar. É pelo seu proceder prudente, com sabedoria, com honestidade, sendo sincera. 5 minutos dizendo o que realmente precisa ser dito vale muito mais do que aquela tagarelice. Que nos primeiros 30 segundos já vão travar, tem uma comporta assim que fecha. O cara não escuta mais nada.
Tem umas que você fala assim, respira, senão você vai desmaiar. Porque ela fala tanto que nem respirar, respira. Então, você não para. Não é à toa que a Bíblia diz para você não fazer isso. Porque isso não resolve nada. Vai resolver muito mais num momento tranquilo. Você chegar assim, viu? Você viu o que aconteceu? Você não pensou bem. Eu estou aqui para te auxiliar. Eu estou aqui para te ajudar. Quando você tiver uma situação, vamos conversar. A decisão vai ser sua. Mas a Bíblia diz, na multidão de conselheiros, a segurança, bem. Você ganha o coração do cara. Agora, se você não agir com prudência, vai dar zero. Essa prudência, nesse tempinho ainda que me resta, também vai falar não só daquilo que você fala, mas da sua postura, né? Veja o que diz aí, ó, verso 2 ainda. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Que eu traduzo aqui como integridade, que é o que ele vai tratar no restante, né? Ele vai dizer assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Veja, Pedro não está proibindo a mulher de se vestir bem, de ir no cabeleireiro, ir na manicure, não é nada disso. Mas ele está dizendo que a beleza da mulher não seja isso. Não adianta nada, você está com o cabelinho bonitinho, com as unhas feitas, com a roupinha de marca, com os ouro, tudo no esquema, né? Os anéis, tudo maravilhoso, não sei o que, se você é uma caninana. Só vai ser uma cobra coral, toda enfeitada, lindona. Mas continua sendo cobra. Tem umas cobras lindas, você já viu? Coisa mais linda de ver, mas continua sendo cobra. É isso que Pedro fala. Não é o exterior. Veja, ele não está proibindo isso, mas ele está dizendo que a sua beleza exterior tem que refletir, na verdade, a sua beleza interior, de um homem interior. Então o que ele diz? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Presta atenção, que é de grande o quê? Valor. Diante de quem? Se é diante de Deus, o espírito manso e tranquilo já é de grande valor diante de Deus, quanto mais diante do seu marido, que é quem vive com você cada dia. Então, essa integridade, um homem interior, ou seja, você ser honesta de coração, que é aquilo que lá em Provérbios 31 vai dizer da mulher virtuosa, o marido confia nela. Ela é íntegra. Eu posso deixar o cartão de crédito, que ela não vai estourar. Ela tem a minha senha do banco, porque eu confio nela, ela é confiável, ela é íntegra. Tem mulher que o marido tem que deixar a carteira na empresa, que é pior que trombadinha. O cara deu bobeira, já era. Tem marido que não conta para a esposa quanto que ganha, porque se contar, coitado. Não, a esposa precisa ser confiável. O que mais? Dois versos que nós vimos, dois termos que nós vimos aí. Mansidão. Meu Deus do céu. Você é um instrumento de Deus para manter a sua casa em paz, minha filha. Um espírito de mansidão é exigido da esposa. Se você que põe fogo dentro de casa, meu Deus, como que vai ser essa casa? O marido vai vir agitado, os filhos vão vir agitados, não sei o que. Quem que vai pôr a mansidão para reinar? É a esposa.
Tigrão, por que você está nervoso, velho? Não sei como que você chama ele lá, né? Ursinho, o que foi? Ou quando você quer dar um negócio meio másculo assim, né? Conan. Não sei. Mas o que foi que você está bravo, meu bárbaro? O que aconteceu na empresa? Estamos aqui, agora você está em casa. Eu estou aqui. Vou fazer aquilo que você gosta. Traz a mansidão para dentro de casa. Você é um instrumento para trazer mansidão. Veja, espírito manso, e tem um somatório aí. Manso e? O que está escrito aí? Manso e? Manso e? Tranquilo. Põe isso aqui com aqueles marcador de texto que vem com LED. Fica piscando. A esposa, ela tem a capacidade de gerar essa paz dentro de casa. Espírito manso e tranquilo. Agora, tem mulher que o nome dela é álcool com fósforo. Tá tudo bem. Aí a mãe chega, não acredito! Deixaram de novo a toalha molhada. Pronto, faz daquilo lá um inferno. Aquilo que estava em paz, aí o cara fala, quer saber? Vou ligar para o Gabriel, vou ver se tem jogo hoje. Porque o Gabriel tem um calendário de todas as peladas da semana. Então, vou ligar para o Gabriel. Ah, não, fica aí com a toalha aí. Pelo amor de Deus. Tá todo mundo tranquilo, nós estamos aqui brincando com as crianças. Você vai, não, criou confusão à toa. Quem que pôs fogo no negócio? A própria mulher. Depois de 6 meses, o cara pegou lá um sábado à tarde e resolveu que vai mexer naquele ventilador, naquele chuveiro, naquela torneira que você pediu. Aí você fala, nossa, olha a bagunça. Não sei se para arrumar uma torneira precisa de espalhar tanta ferramenta. Menina, cala a boca. O cara tá quietinho, tava até subiando, velho. O cara tava em paz, subiando, trocando a resistência do chuveiro. Já vai ela lá. Vai lá, leva um suco de laranja, geladinho, de limão, um cafezinho com bolo de fubá, faz uma graça pro cara. Não, ela não aguenta. Porque o espírito dela não é manso, o espírito dela é atribulado. É o demônio da Tasmânia encarnada. Ela não consegue ver o cara subiando feliz. A tranquilidade para ela é algo terrível. Ela precisa do furacão Katrina dentro de casa. É você, moça. É você, esposa, que vai gerar um ambiente manso e tranquilo. Vem o furacão, é você que vai dizer: aquietai, vento. É você. As coisas estão saindo do controle, e você dizendo, calma. O papai está nervoso, mas ele vai calmar, ele vai resolver esse problema. Pronto, traga um espírito de mansidão e de tranquilidade para dentro da sua casa. Porque às vezes seus filhos, seu marido não tem tanto prazer de estar dentro da casa, porque o ambiente não tem sido um ambiente de mansidão e nem de tranquilidade. E hoje eu termino por aqui. Irmãs, as exigências, tanto aos homens quanto às esposas, são exigências duras, não são fáceis. Mas elas não foram dadas à toa. Tem um propósito. Se você simplesmente, de hoje, da aula de hoje, guardar aquilo que eu falei no começo, né, que aos homens pesa a responsabilidade de amar.
e das esposas pesa a responsabilidade de respeitar. Se você seguir essa linha de raciocínio, as nossas próximas aulas vão aplicar os outros papéis. Você vai ver que, de certa forma, a sua postura pode mudar e muito o que está acontecendo dentro da sua casa. Mesmo se o seu marido não observa a palavra. Ah, mas ele não vai fazer a parte dele. Não se preocupa com a parte dele. Lembra de Pedro aqui. Se o vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece, seja ganho. Ele não está fazendo a parte dele, que é faça a sua. Quando você tem 2, 3 filhos, não é assim? Você vai chamar a atenção dos filhos, aí um filho fala, mas o fulano também não está fazendo. Eu não quero saber do fulano. Não é assim que você fala para ele? Eu estou falando é com você. Eu quero saber de você. Ah, mas o fulano já repetiu a primeira série de 5 vezes. Eu não estou falando do fulano, estou falando de você. Não é assim que você faz como mãe? É. Aí por que quando é com a sua vez você não aceita, gente? E o meu marido? Mesmo que ele não observe a palavra, ele vai ser ganho pelo seu procedimento. Faça a sua parte e deixa o resto que Deus faz. Cumpra o seu lado, que aí o Senhor vai colocar a mão, você pode ter certeza disso. Submissão, prudência, integridade, mansidão, e eu já trabalhei aqui, tranquilidade. Esses são os primeiros papéis que nós podemos observar aqui nas exortações da palavra do nosso Deus. Amém?